Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula Garcia Boscati. Eu vim apresentar para vocês o artigo que foi recentemente publicado na Revista de Estudos Sociológicos da Unesp, denominado De Cavalos e Homens: História, Poder, Estratégias e Representações, que foi feito por mim, em coautoria com a professora Miriam Delma, que é uma grande referência nos estudos sobre animais humanos, né? Vale a pena saber mais sobre o trabalho dela, caso vocês tenham interesse em se aprofundar nessa área, né? O artigo já está disponível no site da revista. Vocês também podem acessá-lo através do portal de periódicos da própria Unesp ou colocar o título do trabalho ali na ferramenta de busca do Google e acessá-lo e compartilhá-lo também, se possível. Bom, a gente começa esse artigo, e eu também não quero me estender muito na minha elaboração. Eu acho que a minha função aqui é muito mais pincelar algumas questões que vão ser trazidas para que o trabalho seja lido por vocês depois e aprofundado, né? Mas ele começa com uma homenagem à poeta Cecília Meirelles, porque, de certa forma, a poetisa, na verdade, já trazia questões em torno da relação entre humanos e animais, né? E como os animais e os cavalos especificamente vão fazer parte desse universo político criado pelos humanos, né? E vão muitas vezes ser cooptados por esse regime político para promover alguns significados sociais, né? Então ela vai dizer: eles eram muitos cavalos, rijos, destemidos, velozes, entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos, transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furriéis, alferes, sacerdotes, e ouviam segredos e intrigas, e sonetos, liras e odes, testemunhas sem depoimento diante de equívocos enormes. É lindo, e eu acho que retrata um pouco sobre como cavalos e política podem dialogar. A gente traz o resumo do trabalho, que na verdade traz alguns pontos centrais, e eu acho importante mencioná-los aqui. Portanto, o que a gente pensa nesse trabalho é mostrar como o cavalo vai ser fundamental na história moderna, e a gente não vai pensar toda a história moderna, né? A gente vai pensar dois momentos na história: um momento da política contemporânea, do governo Bolsonaro, e outro momento no século XIX relacionado à história da independência do Brasil. E a gente vai mostrar como esse cavalo vai ser incorporado a esses regimes simbólicos dominantes, tornando-se um significado de status, poder e nação. Então a gente busca discutir como algumas manifestações vão cooptar o cavalo para cultivar a ilusão nacional em prol de uma ordem masculina, da branquitude, dos privilégios de classe através das representações épicas de guerra, né? A gente pensa qual é o imaginário, muitas vezes, que está associado ao uso desse cavalo, né? E como os regimes políticos vão se esforçar bastante em estabelecer estatutos de verdade em relação à nacionalidade, né? À história do seu próprio país, figurando cavalos e homens, homens aristocratas em geral e homens brancos, né? E, sobretudo, em representações bélicas, né? E como, historicamente, essas manifestações vão ser reiteradas em alguns momentos para retratar uma série de elementos que vão ser ressignificados com o tempo, né? Embora essas manifestações sejam historicamente soberanas,
A gente também busca no artigo falar sobre outros sujeitos e práticas que vão emergir dessa cultura equestre, né? Mostrando aí contrapontos a essa hegemonia simbólica e trazendo, sobretudo, as mulheres, né? Que se mostram exímias cavaleiras, e aí eu faço um adendo falando que a Miriam Adelman tem uma pesquisa enorme sobre isso, para quem se interessar, lindas etnografias, e essa inserção dessas mulheres que vão desafiar esses códigos culturais, né, que muitas vezes são produzidos a partir de imagens associadas a homens, né, elas vão de fato ressignificar algumas dimensões dessa relação. Mas, ao mesmo tempo, essas mudanças que essas mulheres trazem para esse campo vão acionar uma certa feminilização desse universo equestre, que vai avançar também para alguns modelos afetivos e sentimentais e vão focar para além do esporte e do lazer, em vínculos de cuidado e serviço como terapias com cavalos, coaches, né, que muitas vezes usam cavalos para promover ali o bem-estar humano, né? E essas representações e práticas vão estar mencionadas aí nesse trabalho para fazer a gente pensar um pouco sobre fronteiras e nuances em relação ao humano-animal, né? Algumas questões que eu trago em torno da produção desse artigo foi a escolha do tema. Eu me preocupei bastante com o uso que está sendo feito do cavalo no contexto político atual do governo Bolsonaro, né? O que o cavalo vem significar. E aí eu fiz uma certa imersão histórica, né, para ver como esse cavalo também foi mobilizado em outros momentos do Brasil, para tentar entender o que significam algumas encenações públicas que o presidente vem fazendo, né? O presidente, nas performances públicas, né, ele traz muitos elementos que fazem a gente atribuir uma série de sentidos, né? Em algum momento ele fez uma live tomando leite, né? Que é um símbolo, um signo da supremacia branca. Em outros momentos ele andava ali de jet ski em Brasília, que também era um signo usado muito pelo presidente Fernando Collor, né, o ex-presidente neoliberal Fernando Collor de Mello, né, o que ele quer falar com essa representação desse homem neoliberal e o momento político que se está vivendo, né? Então, a escolha do tema do artigo veio a partir disso, né? Eu estava prestando muita atenção e ainda presto muita atenção no que é dito, em como é encenado, como é performatizado essas manifestações públicas do presidente, porque isso significa muito socialmente, né, e politicamente, né? E esse trabalho foi feito em parceria. Eu conheci a Miriam em 2014, quando eu fazia ainda mestrado. Ela foi fazer uma palestra na minha universidade. Eu estudava mestrado na França, e ela foi ali apresentar uma série de atividades, e uma delas eu participei, e ela falou sobre a etnografia, que mobilizava uma série de estudantes da graduação, e eu achei aquilo tudo muito bonito, e uma pesquisa de fato compartilhada. E eu acho que a partir dessa palestra eu conduzi um pouco o meu olhar sobre as questões que envolvem humanos e animais, e especialmente cavalos, né? Então, pensei em escrever alguma coisa sobre isso, publiquei nas minhas redes sociais e conversei com a Miriam sobre isso. A Miriam entrou em contato comigo, voltamos a conversar e publicamos esse artigo juntas, né? Então, a gente vai exatamente pensar nessa política contemporânea e também histórica, feita com cavalos, né? E como ele, de fato, se torna um elemento, um coautor importante, fundamental para a construção da sociedade brasileira, um agente político, porque também
figurou como um personagem em muitas das representações, e não só nas representações, como também nas práticas cotidianas, né? Bom, as linhas de pesquisa do artigo, elas estão voltadas especialmente para os estudos de gênero, que é o meu campo de atuação mais fundamental. Eu geralmente digo que eu sou uma pessoa dos estudos de gênero, né? Que é esse campo que ascende com as questões que são trazidas a partir do feminismo, né? Especialmente preocupado em analisar identidades e as manifestações de sexualidade e como elas também se relacionam a questões de classe, de raça, de nacionalidade. Outro campo importante foram os estudos culturais, né? A esse grande campo interdisciplinar onde inúmeros pesquisadores de várias áreas, como literatura, história, geografia, sociologia, antropologia, escrevem pesquisas pensando aspectos culturais da sociedade. Então, como a cultura é central para a sociedade, não como um elemento exógeno ou separado, mas como uma dimensão importante que está em todas as práticas sociais e ela mesma é resultado das próprias interações, né? Então, os estudos culturais vão estar preocupados em discutir as classes trabalhadoras, as culturas da juventude, as questões de feminilidade, de etnicidade, de raça, políticas culturais, de mídia, de consumo, e a gente pode entender que existem alguns objetos, né, que são mais próprios desse campo, que são algumas vezes entendidos como discursos marginais, né? E os estudos culturais se preocupam, então, em analisar e dar voz a esses discursos, né? E o outro campo importante é o campo de estudos entre humanos e animais, né? Humano-animais, que é também conhecido como Animal Studies, que emergiu ali na década de 70, em meio dos movimentos de proteção animal, e que buscam fazer análises que vão identificar principalmente dois paradigmas, né? Um que pode ser chamado de materialista, que vai buscar o animal real, né? Entre aspas, né? E o outro que vai entender o contexto semiótico ou simbólico, né? Vai buscar representações, e aqui é onde esse trabalho se insere, né? Atualmente a gente vê inúmeras pesquisas sobre o perspectivismo ameríndio, né? Que vão, por exemplo, mostrar a centralidade desses animais em aspectos da vida religiosa e cosmológica de algumas populações, especialmente ameríndias, né? Com um forte impacto nas relações entre natureza e cultura, né? Que são tão problematizadas, por exemplo, pela antropologia, né? Então, esse trabalho ele vai estar dividido em dois principais eixos, né? O eixo de gênero, raça e nação, né? Que vai se preocupar em discutir como o corpo masculino, especialmente, vai figurar em grande parte das iconografias produzidas para recriar grandes momentos da história brasileira. E esse poder vai ser relacionado exatamente a homens brancos, viris e das elites nacionais. E a gente percebe que a consagração dessas narrativas heróicas vão ser mobilizadas especialmente em momentos onde se vive uma certa insegurança, uma instabilidade social, para conduzir exatamente essa narrativa da guerra, né? E de que existe um mundo estável, apesar das insurgências e manifestações em oposição, muitas vezes, ao Estado, né? Ou ao regime hegemônico daquele momento, né? E então a gente vai pensar como, por exemplo, esse corpo masculino e branco, ele foi o corpo também mobilizado pela ciência para
produzir um quadro evolutivo da espécie humana, né? Quando a gente pensa ali, né, naquela clássica, daquele quadro de evolução do macaco ao ser humano, a gente pensa que ali foi representado um homem, né? Que o homem, ele é o máximo da evolução humana, né? Então, dentro desse quadro evolutivo, além de gênero, a gente também pode entender a raça, né? Porque no topo da hierarquia da evolução estão os homens brancos, né? Não os homens negros, nem tampouco os homens indígenas, né? E aí a gente pode pensar como, por exemplo, a tecnologia do pedigree, que vai surgir ali no século XVIII, aplicada à seleção genética dos animais, vai ser também um desdobramento dessas preocupações humanas de hierarquia, controle e distinção, né? Como, por exemplo, se estabelecem mecanismos a partir do parentesco que vai buscar estabelecer relações de pureza e distinção entre ascendentes e descendentes, né? E essas tecnologias de purificação vão manter uma certa continuidade com noções de estrutura, de diferenciação entre humanos, também, né? Então, a gente pensa que muitas vezes, né, nessas representações aristocráticas, né, europeias, o cavalo figurava como um elemento da aristocracia, né? Então, existia uma pureza associada ao pedigree do cavalo, né? Que também é transposta para o humano que está sendo representado ali. Então, em geral, quando a gente analisa esses trabalhos que mobilizam cavalos a partir de uma perspectiva hegemônica de poder, essa dimensão da branquitude também está presente, né? E o segundo momento, a gente vai falar sobre a ficção política dos cavalos, né? Quer dizer, nesse momento a gente pensa como eles foram efetivamente mobilizados, né? E aí eu vou trazer duas imagens. A primeira delas vai falar sobre a tradição monárquica brasileira, né? E um poderoso sistema de representação. E aí esse aí vai ser um quadro, um quadro clássico, né? Que faz referência à independência, mas que foi feito muitos anos depois à independência do Brasil, mas que, de certa forma, conduziu nossos imaginários sobre a independência do Brasil e como eles vão cultivar essa ilusão de nacionalidade e vão garantir a ordem masculina, a pureza racial, os privilégios de classe, né? A gente vê nessa imagem o imperador Dom Pedro I ali, levantando a espada no centro da imagem, e a gente vê ao lado dele inúmeros homens também que têm diferentes tipos de chapéus, por exemplo. E a gente pode significar e entender quem são esses homens a partir dos chapéus, né? Por exemplo, as cartolas estão mais associadas aos homens que estão associados ao mercado financeiro. Esse chapéu de 3 pontas está associado ao poder político e militar, era um chapéu muito comum, que era utilizado pelo Napoleão Bonaparte, né? Aí a gente vê a cavalaria ali, que representa o poder militar, então a gente tem no quadro poder financeiro, político e militar, e a gente, em oposição ali no quadro, na parte esquerda do quadro, que foi feito pelo Pedro Américo, e que é conhecido popularmente como o Grito da Independência, a gente vai ter um homem negro que vai estar sem sapato, vai estar com chapéu de palha e vai estar carregando bois, porque os bois vão representar
as camadas populares, né? Não vão representar os homens privilegiados, como a gente está vendo ali do lado direito da imagem, né? Então, eu vou buscar, a partir desses elementos que são associados ao quadro, entender um pouco o que se significava nesse quadro, os sentidos atribuídos a ele, e depois, a partir disso, tentar entender um pouco o que foi essa manifestação do Jair Bolsonaro, né? Que fez esse desfile público, nessa encenação pública em Brasília, né? Em meio dos seus apoiadores aí, que vão acenar e gritar o seu nome, né? É interessante pensar que nesse mesmo dia em que o Jair Bolsonaro fez essa performance pública, explodia no mundo e no Brasil também as manifestações do Black Lives Matter. Então, não é à toa que ele fez essa manifestação com o cavalo, porque o cavalo é mobilizado em momentos, momentos políticos, onde existe uma certa insegurança, instabilidade, como na época da independência, né? Porque haviam diversos movimentos de insurgência que que anteciparam a independência do Brasil, né? E, de certa forma, o Jair Bolsonaro faz o mesmo nesse dia em que o mundo todo dizia não ao racismo. Ele subiu em cima do seu cavalo e fez questão de performatizar publicamente a vitória da masculinidade e dessa branquitude, né, que é historicamente convencionada a partir desses regimes políticos, né? Então, a partir desses exemplos, a gente busca entender como o Estado, e não só o Estado, mas o poder, vai criar suas ficções, vai reinventar os signos, e também vai fazer parte de performances públicas sobre a identidade nacional, na esperança de agir contra as ameaças, né? Então, a política se faz uma disputa que é sexo-semiótica, né? Como diz aí o Paul Preciado, onde a gente vê, nesses tempos tão escabrosos que a gente vive atualmente, como existia uma certa continuidade em relação ao imaginário social e o que é promovido a partir da relação entre humanos e animais. Agora, a parte das cavaleiras e do poder e das suas resistências, eu vou deixar ali em boas mãos com a Miriam Adelma. Então, um grande abraço para todas e todos, e a gente se vê por aí, e leiam e compartilhem o nosso artigo. Grande abraço.